Fala galerinha do segundo ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa nona aula. Bom pessoal, aí na página 19, vamos começar o segundo capítulo do caderno 5. A arte como expressão cultural, tá? Bom pessoal, a gente vê uma foto aí de uma linda passista de frevo, tá? Que é um tipo de dança. Na verdade é como se fosse uma cultura, tá? Igual o hip hop. O frevo tem uma cultura muito forte. O frevo é uma cultura muito forte lá no Nordeste brasileiro, principalmente no estado de Pernambuco, Recife. Essa foto é de 2016. Algumas perguntinhas que ficam no ar para a gente refletir. Observe a imagem. A expressão retratada pode ser considerada uma manifestação artística? Justifique sua resposta. Por que as diversas manifestações artísticas têm formas tão variadas? Somente no Brasil, né? Nós somos colonizados aí por vários tipos de etnias, que é uma mistura. Talvez seja o país que tem mais mistura cultural no mundo. Bom, a definição de arte é muito ampla e pode variar de acordo com o contexto cultural em que é produzida. Esta definição abarca o conceito de belo, as técnicas utilizadas e também as relações entre objeto artístico e público, mesmo porque o Brasil é um país continental, né? Então, são vários países em um só. Muda-se muita coisa, né? Nesse capítulo, o objetivo será aprofundar os conhecimentos sobre o vínculo entre arte e história, já trabalhados no capítulo anterior, e avaliar como arte e cultura dialogam dentro de um cenário tão plural como o Brasil. Mas afinal, o que é cultura? A identidade de um povo, né? O que é uma expressão cultural? É a manifestação do povo. De que forma as manifestações culturais podem ser encaradas como manifestações artísticas quando vem de um artista, né? Como isso acontece? Porque está dentro de uma cultura, é a manifestação do povo, né? Tá certo, pessoal? Se fizer parte da cultura, é a manifestação popular. Pessoal, foco no tema. As diversas manifestações culturais do Brasil. Então veja bem, as sociedades são caracterizadas por suas culturas, certo? Que determinam modos de explicar o mundo que vivem, né? A identidade cultural de um povo é a soma dos significados que o estruturam. Tá? Então no Brasil a soma é imensa, né? Portanto, a identidade cultural é uma categoria que diferencia os diversos povos e sociedades. E é essa distinção que sedimenta as diferenças entre as culturas. Exatamente, se fosse todo mundo igual, né? Não teria identidade. A noção de pertencimento a uma determinada cultura permite que grupos humanos se configurem enquanto coletivo. Então, por isso que é importante defender a cultura de um povo. A identidade cultural de um povo, portanto, compõe a identidade social de um indivíduo que, por meio da cultura, se relaciona com o meio social. Então, se você é do sul, se você é do centro-oeste, se você é do nordeste, se você é do norte, se você é do centro-oeste do Brasil, ali você se insere naquela cultura. Ao observarmos manifestações artísticas de diferentes culturas, é possível reconhecer diversos elementos que compõem essas identidades. As manifestações artísticas de grupos culturais podem ser vistas como expressões de suas crenças, valores, costumes e visão de mundo. A arte pode ser definida de várias formas. Então, vamos lá. Como que pode ser definida a arte? A capacidade do ser humano de criar e se expressar. Que a arte é uma forma de expressão, né? De transferir ideias, sensações, emoções, né? E sentimentos por meio da manipulação de diversos materiais, técnicas e meios. E acrescento, colocando em prática também a sua experiência estética e experiência de vida de cada um, de cada artista. Atividade humana ligada à manifestação de ordem estética. Então, do que é belo. Feita por artistas a partir de percepção, emoções e ideias com o objetivo de afetar um ou mais espectadores. Então, a arte tem que emocionar. Reflexo do ser humano e representação de sua condição social e histórica e sua essência de ser pensante. Tá?
geralmente leva uma reflexão. Não é obrigatório, tá? Mas principalmente as artes contemporâneas, que são artes bastante conceituais, né? Levam bastante reflexão implícita nas obras, dentro das condições, avaliando as condições sociais, históricas, políticas, né, de um povo. Habilidade para execução de uma finalidade prática ou teórica realizada de forma consciente, controlada e racional. Sim, com certeza, né? O artista tem que ter habilidade. Tem que ter habilidade para manusear aquele suporte, aquele material para desenvolver a sua arte, né? Tem que ter teoria, tem que estudar bastante. Conjunto de obras de determinado período histórico ou determinada cultura. Claro que um conjunto de obras também determina de um período histórico, pode determinar também a cultura de um povo, de repente pode ser até objetos anônimos, feitos há muito tempo por uma etnia ou por um grupo de povos étnicos, mas que representa aquela cultura, portanto é considerado sim, historicamente, obras de arte que são expostas em museus. Mas aqui, contradizendo isso, nós temos uma arte que não está em museus, mas que representa uma arte contemporânea, uma arte atual, que é o grafite. Tem a imagem que é uma arte urbana, usada por muitos jovens para se expressar. Na foto vemos jovens durante um festival de grafite em Londrina, uma cidade do Paraná, no estado do Paraná, no sul do país. Muito bonitos os grafites, né? E tem bem aquelas características, né, do grafite. Bom, em um mesmo território, é possível encontrar diversas manifestações culturais. Em cada região do Brasil, por exemplo, há manifestações culturais diferentes entre si. Tais manifestações possuem raízes vinculadas à geografia local, aos povos originários, ao processo de colonização e à miscigenação. Miscigenação é a mistura de raças, né? E colonização são os povos que vieram de outros países colonizar o nosso Brasil. Então existem influências diversas, né? Bom, o Brasil é conhecido mundialmente por seus festejos de carnaval. Então, quando você vai para fora do Brasil, o pessoal conhece o Brasil pelo futebol e o carnaval, né? O samba e tudo mais. Nos meses de fevereiro e março. Ainda assim, a festa que conhecemos hoje foi trazida da Europa. O carnaval foi trazido da Europa e já era praticada por diversos povos ao longo dos séculos. No Brasil, a comemoração se tornou popular ao incorporar elementos de diferentes povos que constituem a identidade cultural do país. No Norte e Nordeste, por exemplo, os festejos de carnaval acontecem nas ruas, enquanto no Sudeste as comemorações costumam acontecer em grandes pavilhões fechados, em clubes, né? Ainda que a prática da folia nas ruas tenha ganhado popularidade nos últimos anos, principalmente aqui no interior de São Paulo, né? Aí a gente vê uma foto do Carnaval de Olinda, em Pernambuco. São comuns os desfiles de bonecos gigantes, os famosos bonecos de Olinda, né? E na foto é encontro dos bonecos gigantes de rua, da rua São Bento. Essa foto é de 2010. Aqui já é uma foto de 2013, um desfile de carnaval do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Os famosos desfiles do Rio de Janeiro. Bom, no Brasil o carnaval reúne dança e música como samba, que embora tenha nascido no Brasil, recebeu a influência de ritos, de ritmos e coreografias populares de festejos africanos, trazidos com os escravizados e transmitidos de geração em geração. As fantasias são baseadas em comemorações europeias, mas adaptadas ao longo do tempo a temas, personagens e celebridades populares no Brasil. Com certeza, né? O samba, todas as ramificações do ritmo do samba foram trazidos pelos africanos, né? Desenvolvidos aqui. Mas o desenvolvimento das escolas de samba, sim, de acordo com a temática, tem aí adaptações grandiosas de toda a cultura popular brasileira, tá? Bom, a pintura nas culturas africana e indígena. A pintura é um procedimento artístico
e, como tal, reflete a identidade da cultura na qual é produzida. Cada cultura é singular e essa característica pode ser reconhecida nas diferentes formas de expressão pictórica. Pictórico é quando tem uma imagem representando um contexto. As pinturas, portanto, compõem a formação identitária de uma cultura e contribuem para o reconhecimento da mesma, com certeza, principalmente nas pinturas de etnias mais isoladas, né? Tanto da África como as etnias indígenas aqui do Brasil e de outros países, né? Utilizando muito as formas geométricas. Vamos ver a pintura mural africana, pintura feita em muros, em paredes. A tribo Ndebele é uma das menores da África do Sul. Diferentemente de muitas outras tribos da região, esse povo conseguiu preservar as suas tradições ancestrais ao longo dos séculos. São chamados de povo artista, pois sua produção artística, composta de pinturas, colares e ornamentos. Ornamentos é tudo que adorna, tudo que enfeita o corpo. É reconhecida por suas cores e formas. Olha que bonita essa imagem da artista sul-africana Esther Malangu, em frente ao seu ateliê. A artista ficou conhecida por pintar muros e paredes das casas de sua vila de maneira muito colorida, né? Apesar da tribo Ndebele ser patriarcal, essa herança artística é passada de mães para filhas. Olha que interessante, né? As mulheres que se preocupam com esse tipo de decoração das casas, dos muros. As mulheres aprendem diversos saberes e técnicas, como os padrões geométricos tradicionais, porque eles mantêm esse padrão, essas cores, esse estilo. A partir do século XIX, que vai de 1801 a 1900, os padrões geométricos tradicionais, que antes eram aplicados apenas em tecidos, passaram a ser utilizados em pinturas murais decorativas. Paredes e muros das casas da tribo, de formato redondo ou quadrado e com teto de palha, passaram a ser pintados. Essa pintura mural, típica da tribo Ndebele, é uma rica forma de expressão, e as mulheres que trabalham com ela utilizam desenhos geométricos e diversas cores. As linhas e os ângulos geométricos da pintura mural são feitos à mão livre, o que diferencia a pintura feita por uma mulher das pinturas feitas por outras. É o estilo, o motivo, a composição e a escolha das cores. Assim, na tribo Ndebele, a pintura mural é considerada um forte meio de expressão feminina. A pintura Ndebele pode ser organizada em duas categorias. Primeiro a tradicional e depois a moderna. Apesar da tribo ser tradicional, ainda tem pinturas mais contemporâneas. Então a pintura tradicional, chamada de Jigupu, é composta apenas de padrões geométricos, tá? Essa é a tradicional. A tinta dessa pintura tradicional é feita com barro e fezes de gado. Sim, porque assim, o material orgânico, enfim, plantas, sangues, gorduras, até fezes, eles servem como aglutinantes, tá? Eles ajudam a misturar os pigmentos da tinta e também aglutinar, colar esses pigmentos coloridos na parede, tá? Por isso que eles utilizam fezes. E as mulheres usam as mãos para pintar, tá? Mas as fezes de gado, assim, eles não têm um cheiro forte, né? Como as fezes humanas ou outro tipo de animal. As fezes de gado, basicamente, eles ruminam, o gado rumina novamente a comida depois que vai para o intestino. Eles mastigam praticamente várias vezes, né? Então, é diferente. É do cavalo também, quer dizer, fica mais uma coisa mais com cheiro de mato mesmo, cheiro orgânico de planta. Na versão moderna da pintura, são utilizadas tintas industriais. Então, saindo da questão tradicional, entrando na moderna. Na moderna, eles utilizam as tintas já vendidas em
casas de tintas, né? E o design é mais complexo, tem mais detalhes, porque talvez seja possível isso com as tintas mais industriais. Composto não apenas de formas geométricas, mas também de formas abstratas e figurativas. Aqui a gente pode ver uma casa dessa comunidade, chamam a atenção por suas pinturas e suas cores, tá bom? Muito legal, né? Apesar da pobreza, é bem limpinho, bem arrumadinho, né? Bom, a pintura corporal indígena agora. A pintura corporal está presente em diversas culturas, como as dos povos originários e dos hindus e as dos africanos. Na sociedade ocidental, que é do nosso lado aqui, a pintura corporal também está presente, expressa na maquiagem e na tatuagem. Por meio da pintura corporal, os indígenas brasileiros, por exemplo, carregam em seus corpos e em seus rostos a identidade cultural de seu povo. As pinturas, marcas da identidade de muitas etnias, são diferentes para cada ocasião. E cada cultura, cada etnia mantém o seu padrão de pintura para se diferenciar de outras tribos, principalmente em uma guerra entre as tribos indígenas, né? Para um não matar o que é da mesma tribo. Aqui a gente vê um indígena Maxacali, com pintura corporal para a festa. Existem vários motivos de pinturas corporais, né? Nesse caso é para a festa da conquista da terra. Esse indígena fica em Porto Seguro, na Bahia. Essa foto de 2019. Bom, a pintura corporal ela tem algumas funções, como diferir os povos, diferenciar os povos, né, um do outro, né, é aquilo que eu acabei de falar, e apontar o papel de cada integrante da aldeia. Então tem o cacique, tem uma hierarquia dentro da aldeia, então cada um também pinta para se diferenciar. Cada etnia tem um padrão de pintura corporal e cada traço possui um significado. É aquilo que eu falei da pintura pictórica. Cada símbolo representa um contexto. Uma mesma pintura pode ter significados diferentes dependendo da etnia que a fez. Os desenhos podem demonstrar sentimentos, desde os mais alegres até os de revolta e indignação pelos problemas apresentados pelos povos. Até hoje, os povos chineses, orientais, japoneses, né, tem um símbolo que representa amor, que representa felicidade, né, um simples símbolo. Então eles trabalham até hoje, né, a letra deles é baseada em pictogramas. Aqui a gente vê uma foto de uma linda indígena usando as pinturas corporais, dizendo aí que podem variar de acordo com cada etnia ou mesmo na própria tribo, dependendo da função que o indígena tem na hierarquia social. Na foto, indígena Tuyuca, que é o nome da tribo, Tuyuca, com pintura corporal. Aldeia às margens do Rio Negro, lá no Amazonas, próximo a Manaus. Tá? Essa aí essa foto de 2016. Bom, as tintas são produzidas com elementos extraídos da natureza, a maioria, né? Então os materiais utilizados são o urucum, que é um tipo de semente que produz o vermelho, o genipapo, que é um tipo de fruta também, que produz o tom de azul marinho, o pó de carvão, que eles queimam a madeira, tira aquele pó preto, né? Que é utilizado no corpo sobre uma camada de suco de pau de leite, que é o sumo do caldo da árvore, e o calcário, que é um tipo de pedra, né, que produz a cor branca, que eles amassam a pedra assim, batem bem e tira aquele pozinho branco da pedra. Então a técnica de confecção de tinta consiste em ralar a fruta com semente e depois misturá-la com outros pigmentos, como carvão, para diversificar as cores. Então vai misturando as cores, vai dando uma cor terciária, uma cor secundária e assim por diante. As tintas permanecem na pele por um período de aproximadamente 20 dias. Uau! Aglutina bem, hein? As pinturas corporais variam de acordo com a ocasião. Então, o urucum, por exemplo, vermelho, é usado em festas, lutas, trabalhos e retomadas de terras. Tá? Então, aquela luta entre tribos para conseguir ali um determinado local ali para... Ainda existe isso no Brasil. Já o genipapo é usado em danças
e batalhas. Então, entretenimento e também batalhas, para diferenciar um índio do outro. No cotidiano, a pintura costuma ser simples, mas em festas e combates é complexa, chegando a cobrir toda a face. Então, quanto mais o índio nas batalhas se pintar, melhor, porque ele não vai ser confundido com um índio de outra tribo, com um índio da mesma tribo, né? Não vai matar um índio da mesma tribo. Então, geralmente a pintura corporal é realizada pelas mulheres, assim como as africanas, né, que pintam os muros. As mulheres também pintam os corpos dos filhos e do marido. Em cada etnia, as cores têm significados diferentes. Nas pinturas corporais da etnia Pataxó, por exemplo, a cor vermelha é usada para a guerra, a preta é usada no período de luto e a branca significa paz. Nessa etnia, os grafismos também variam entre femininos e masculinos e entre mulheres solteiras e casadas. É bom diferenciar mesmo, né? Bom, aí a gente vê uma foto da indígena Kayapó fazendo uma pintura corporal numa criança na aldeia de Moicaraco, em São Félix do Xingu. É uma cidade em São Félix do Xingu, no Pará, no estado do Pará. Essa foto é de 2016. Para os indígenas, o ato de se pintar é uma expressão dos valores de sua cultura. Então, essa arte é um sofisticado meio de comunicação e demonstra a força, a autenticidade e os valores das etnias indígenas. Ao mostrar suas marcas tribais por meio de pintura corporal, indicam resistência ao colonialismo e a necessidade de manter sua cultura protegida. Ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Valeu!